Olá, tudo bem com você? É quinta-feira e está no ar mais um TBT do Fé na Estrada. O de hoje começa no sul do Brasil. Na cidade gaúcha de Farroupilha, a devoção a Nossa Senhora de Caravaggio veio da Itália e atravessou os séculos, unindo a comunidade. O santuário fica em uma linda área verde e recebe dezenas de peregrinos todos os dias. Tem até fiel vencedor da Copa do Mundo. O santuário fica em uma grande área, repleta de verde e com belas paisagens, a 10 quilômetros do centro da cidade. Foi nessa região que há mais de 140 anos começou a história de devoção à santa trazida ao Brasil pelos imigrantes italianos. Em 1432, uma agricultora, uma camponesa, tem a visão de Nossa Senhora. E quando da imigração, as famílias que aqui chegaram trouxeram na mala um pequeno quadro que pode-se ver no pedestal onde está a estátua de Nossa Senhora. Esse pequeno quadro foi o que impulsionou todo o crescimento e a fixação deste santuário aqui. Então, ela veio com os imigrantes quando aqui chegaram, com a necessidade de formar uma comunidade. Decidiram pela devoção que iriam adotar. E, num primeiro momento, surgiu a ideia de que seria Santo Antônio. Mas Santo Antônio não poderia porque logo aqui próximos temos Bento Gonçalves e o santuário é de Santo Antônio. Como o padre atendia as duas comunidades, não daria para acontecer. Né? Então pensaram em Nossa Senhora Auxiliadora, mas também não tinha nenhum material que pudesse identificar, nenhuma imagem, nenhuma estampa, nenhuma estátua, nada. Alguém ofereceu um pequeno quadro. Disse, eu tenho esse quadro que é muito importante para minha família, que veio da Itália, está comigo, e colocaram este quadro. E a partir deste quadrinho fizeram uma igrejinha de madeira, bem pequena, bem modesta, somente para reunir as pessoas que aqui estavam. Com o passar do tempo, foi crescendo a devoção e construíram essa que nós estamos atualmente, 1890. A velha matriz, como é mais conhecida entre os devotos, é uma das mais importantes relíquias arquitetônicas e também artísticas do Rio Grande do Sul. Em uma das salas, ao lado do altar, é possível observar como as pedras foram assentadas durante a construção da capela, que quase um século e meio depois permanece com praticamente todas as características preservadas. Esta igreja a gente tem conservado, é uma riqueza que nós temos aqui. Agora nós fizemos então o restauro, tornamos esta capela uma capela da celebração, celebrações da piedade, celebrações devocionais, a celebração da Eucaristia. Então, de fato, que ela voltou a ser aquele ideal pelo qual ela foi criada, ela voltou a ser. A beleza da capela é marcante e chama a atenção de quem entra aqui pela primeira vez. Tudo é lindo, né? A capela é lindo, a paisagem é linda, tudo. Eu achei lindo, eu achei maravilhoso, uma estrutura. Nós estamos hospedados ao lado. A atendente contou a história para nós achamos interessante, visitamos, é muito bonito. Mas o espaço ficou pequeno e foi preciso erguer uma nova capela para abrigar tanta devoção. A construção da nova igreja durou 18 anos e ocorreu entre 1945 e 1963. No espaço, hoje, são celebradas as missas e também é onde está a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio com a vidente Joaneta. Ela foi esculpida na vizinha cidade de Caxias do Sul em 1885 pelo pintor e escultor italiano Pietro Stangerlin. Abaixo dela está o pequeno quadro trazido pelos imigrantes e que serviu de modelo para o artista. Ao ser finalizada, a santa foi trazida de Caxias do Sul até aqui a pé pelos devotos. A romaria a pé até o santuário é uma das marcas da região, que permanece forte entre os devotos como Edson, que veio pela primeira vez até aqui quando era criança.
primeira vez que eu vim de Caravaggio, eu devia ter em torno de uns 3 anos. Né? Isso aqui não existia asfalto, era tudo estrada de barro, eu me lembro que tinha uns pés de caque, não tinha casa de alvenaria, tinha as casas de pedra e madeira, né? Que era o pessoal que residia na região, aquela plantação de uva. Né? E daí eu tenho essa lembrança do barro, dos ônibus parados lá no começo da estrada, que eu não consegui vir, e o pessoal, todo mundo caminhando no meio do barro para ver a Nossa Senhora Caravaggio, para ver o santuário. Edson seguiu a devoção que conheceu em casa e sempre está por aqui para pedir a intercessão da santa e agradecer as bênçãos recebidas. E a minha mãe veio várias vezes aqui, né, através de promessas que ela tem recebido. Né? Tem uma tia minha que veio aqui até pouco tempo, antes dela falecer, ela fez esse trajeto todo pé descalço, um sol quente, que chegou com o pé sangrando e cheio de bolha, mas sem dor. Né? Não sentiu dor nenhuma. Que as graças que ela também recebeu. Então a gente recebeu várias graças aqui no santuário. Né? E não tem como a gente não vir aqui. Isso aqui é um lugar que dá prazer, dá paz, né? E tu sai renovado daqui. O contato com a natureza reforça a paz do santuário. Em uma das laterais, a vista para o horizonte leva o visitante a momentos de reflexão e oração. Estou iniciando uma nova etapa de trabalho. Então eu vim agradecer essa oportunidade, agradecer a família que eu estou construindo. Então, na verdade, eu tirei esse momento para agradecer, porque a gente só pede, né? E a gente acaba esquecendo de agradecer. E por que você escolheu esse local? Porque eu gosto bastante aqui de Caravaggio. Na verdade, como eu sou de Caxias, é pertinho, né? E esse lugar, assim, engrandece, me enche de paz, né? Nos fortalece, acho que é importante. Outro local importante do santuário é a Sala dos Exvotos, onde fiéis deixam mensagens, fotografias e outros objetos em agradecimento às graças recebidas de Nossa Senhora de Caravaggio. É o lugar onde as pessoas deixam de si, é uma foto, é uma muleta, é algo que de si é entregue aqui, porque elas não podem permanecer elas aqui. Então, o extraordinário, o milagre, algo grandioso, mas também aquilo que é simples, mas que aos olhos de Deus é importante também. São inúmeras as histórias, as relacionadas com a vida das crianças. Especialmente, eu costumo dizer que Nossa Senhora de Caravaggio tem sido uma ótima parteira, porque o que recebemos de agradecimento em função do nascimento das crianças ou por causa de alguma situação enfrentada na gravidez, é muito constante isso. E outras questões como o trabalho, o emprego, a casa própria, muitas são as situações assim que fazem com que este povo coloque aqui o seu exvoto. O local de intensa peregrinação também é conhecido pela ligação com o futebol, graças à fé de 2 famosos técnicos da seleção brasileira. Luiz Felipe Scolari, Filipão, jogou aqui na cidade de Caxias do Sul, no time Ser Caxias, e depois, quando assumiu como técnico, inclusive técnico da seleção, nunca deixou de frequentar esse santuário. Inclusive, quando treinou a seleção de Portugal, a gente recebeu pessoas vindas de Portugal que queriam conhecer a santa do técnico da seleção. O Adenor Bach, que é o técnico atual, o Tite, né, também é uma presença constante aqui, especialmente nas férias. Ele mora logo perto aqui, em Caxias do Sul, e ele faz essa caminhada também como devoto, com a esposa e com a mãe. São pessoas que vêm, como todos os devotos, com uma discrição, com uma humildade, com uma simplicidade de quem só reza, de quem pede, de quem renova as suas forças, a sua capacidade, o seu discernimento, a sua vontade de lutar, de viver, de trabalhar. O santuário tem ainda uma loja onde o visitante encontra terços, imagens, velas e diversos outros artigos religiosos. Uma torre com 5 sinos, cada um representando uma nota musical, e uma fonte de água que sai das torneiras com as bênçãos de Nossa Senhora de Caravaggio.
A maior movimentação ocorre nos fins de semana, quando de 8 a 15 mil pessoas passam por aqui. E a grande festa é realizada no dia 26 de maio, com procissão, missas e uma programação especial. Por ano, mais de 1 milhão de pessoas visitam o santuário. Nós somos um santuário abençoado pela participação. É comum encontrarmos pessoas que vêm de outras localidades em função do seu trabalho, dos seus negócios, que por aqui passam. É uma parada necessária, é uma parada que certamente acontece em quem vem até a Serra Gaúcha e passando por aqui não deixa de entrar no Santuário de Caravaggio, porque as pessoas acabam dizendo: olha, seria bom que você fosse também no santuário, que você conhecesse o nosso santuário. As pessoas falam isso com gosto e isso acaba atraindo também essas pessoas que estão aqui na nossa região de visita. O Santuário Nossa Senhora de Caravaggio fica no quilômetro 7 da rodovia RS 453, em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Fica sempre aberto de segunda a segunda, das 6h30 da manhã até às 6 da tarde. As missas são realizadas de segunda a sexta em 3 horários: 9 da manhã, 3 da tarde e 5 da tarde. E aos domingos em 8 horários: 6h30, 8, 10 e 11 da manhã e 2, 3, 4 e 5 da tarde. Aos sábados e domingos também tem terço, à 1h30 da tarde. Nós recebemos pessoas, famílias, que já frequentam as suas comunidades e tantas outras que não frequentam as suas comunidades. É isto que enriquece também a vida no santuário. Eles se aproximam, eles se aproximam, eles encontram como que um porto seguro, encontram um lugar de paz. Então é uma experiência que realmente aproxima de Deus. Ela é uma devoção que contagia a todos aqui na nossa Serra Gaúcha. Estamos no colo de uma mãe que nos ama, que nos abençoa, que nos protege, que nos socorre, que nos auxilia. Sair daqui realizado, sair leve, né? E eu sei que os pedidos que eu faço aqui, eles acontecem na minha vida, né? Tanto que a minha vida eu já entreguei na mão da Nossa Senhora Caravaggio, né? E através disso eu vejo que as coisas vêm, às vezes demora um pouquinho, mas chegam até mim. É emocionante ver histórias como a do Edson, não é mesmo? E a gente segue viagem, do sul para o nordeste. O Fé na Estrada também esteve em Juazeiro, na Bahia. Lá nós conhecemos o Roberto Malvese, o Gogó. O apelido vem da profissão. Além de colaborador de diversas pastorais, ele é cantor e autor de uma das músicas mais conhecidas dos católicos, o Hosana Rei. Sou Roberto Malvese, apelido Gogó, moro aqui em Juazeiro da Bahia e sou colaborador das pastorais sociais aqui na Diocese e em nível nacional. Eu conheci essa região aqui em 1979, em janeiro, através de um trabalho que existia na paróquia de Campo Alegre de Lourdes, Bahia, divisa com Piauí, lá na divisa com São Raimundo Nonato, onde está o Parque Arqueológico da Serra da Capivara. A paróquia organizava uma espécie de campanha e trazia gente do sul, estudantes, para ficar nas comunidades e durante um mês ali trabalhar com as comunidades, alfabetizando as crianças, ajudando na organização das comunidades. Naquele tempo nós estávamos começando a formação das comunidades eclesiais de base da Diocese de Juazeiro e eu me interessei por aquela região, por essa região e em janeiro de 1980, então, eu vim para morar. O bispo da nossa diocese aqui era Dom José Rodrigues, um redentorista que eu conhecia pessoalmente e nós vivemos num grupo de 3 ou 4 e fomos morar lá em Campo Alegre. Vim para uma experiência de uns 2 ou 3 anos e já estou aí com uns 36 anos. Essa região aqui do São Francisco, o pessoal está vendo aqui a ponte que liga Juazeiro Petrolina, o Rio São Francisco aqui atrás da gente. Na década de 70, sobretudo no ano de 75, começou a construção da grande barragem que nós temos aqui 50 quilômetros acima, a barragem de Sobradinho. E foram relocadas 4 cidades, Centro Sé, Pilão Arcado, Remanso e Casa Nova, 72 mil pessoas.
e era uma área de segurança nacional, nós estávamos em pleno regime militar, os partidos políticos eram proibidos, a organização sindical era proibida. E Dom José Rodrigues, que era o bispo da diocese, resolveu organizar e fazer a defesa daquela população que estava sendo relocada. Só que ele não tinha gente, ele tinha uns 7, 8 padres, algumas irmãs, numa extensão de 53 mil quilômetros quadrados. Então ele chamou quem ele quisesse vir para colaborar. Foi nesse contexto que eu vim. Então o meu trabalho mais específico foi na pastoral da terra, na pastoral dos pescadores, sobretudo aqui no Rio São Francisco, e na formação das comunidades. Quando eu cheguei para morar aqui, quando eu fui morar no interior, em Campo Alegre, as comunidades não tinham nem água para beber. A água que se bebia era uma água chamada água de barreiro, que é uma água de chuva que cai e fica no buraco. É a água do porco, da vaca, de tomar banho, é a água de cozinhar, era a água de beber. Então a mortalidade infantil derivada daí, aqui no semiárido brasileiro, sobretudo quando vinha as épocas de seca, era terrível. Nos últimos anos, através da articulação do semiárido brasileiro, a ASA, a gente criou, programou 1 milhão de cisternas, água para beber, água para produzir, o governo entrou com uma infraestrutura social melhor, de adutoras e tal. Então todo esse trabalho ajudou a superar aquela situação de miséria absoluta que a região vivia. A infraestrutura social mudou muito na região nesses últimos anos. Hoje chegou energia, hoje chegou água, chegou internet. Então o sertão de hoje não é mais aquele sertão, graças a Deus, que a gente conheceu há 30 anos atrás, da fome, da sede, da migração e da mortalidade infantil. Sempre trabalhei com música, já faz mais de 40 anos que eu trabalho com música. Aqui na região, a musicalidade foi sempre fundamental no trabalho com o povo, continua sendo. Eu tenho músicas, algumas mais locais. Eu sou o autor de um dos hinos de Nossa Senhora das Grotas, aqui da região. A música mais conhecida minha, nacionalmente e internacionalmente, é Hosana Rei, né? Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra. Essa música era o santo de uma missa encenada chamada Cristificação do Universo, lançada pelas Paulinas há muitos anos atrás, ainda na década de 70, na Espanha, no começo de 80, e que era em cima da Cristificação do Universo, da concepção do padre Teilhard de Chardin. E essa questão, então, da criação da natureza sempre foi algo que teve dentro de mim, já numa época em que a questão ambiental não era ainda tão comentada. Hoje, com essa questão muito clara, do ponto de vista da humanidade, do ponto de vista da igreja, para mim é uma alegria ver o Hosana Rei incorporado no Domingo de Ramos, sobretudo na liturgia, cantada no Brasil, cantada na América Latina, nas igrejas dos Estados Unidos. E, enfim, faz parte também dessa parte gratificante da vida, né? As coisas que dão certo e que vão além daquilo que a gente pensa, imagina e quer. Biblicamente se costumava, o Papa Francisco também pede isso da gente celebrar as conquistas, a gente não ficar apenas olhando na vida nas suas dimensões negativas, naquilo que a gente perdeu, aquilo que não deu certo. Ele insiste que a gente possa celebrar aquilo que aconteceu de bom. E isso, olhando para trás, eu me sinto parte disso. Eu sei que não sou só eu, eram equipes, são milhares de pessoas que estão nesses trabalhos. Mas eu tive a graça de Deus de participar dele. Então, antes eu até achava que isso é a história da opção. Achava, não, isso foi uma opção minha, eu quis vir e tal, sacrifiquei outras coisas para poder estar aqui. Mas hoje, olhando bem, eu acho assim, não, acho que não fui bem eu, não. Acho que Deus pegou e colocou aqui e como se dissesse, eu te quero é ali e não em outro lugar, né? Então, eu sou muito grato a essa região, sou muito grato a Deus, tenho família hoje em dia, minha mulher, os filhos e tal, por viver aqui na região e por ter participado desse processo, né? Eu acho que foi uma grande bênção de Deus, uma grande graça de Deus na minha vida pessoal. Ele é o santo, é o filho de Maria, é o Deus de Israel, é o filho de Davi. Vamos a ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveiras, com alegria e muita paz. Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra. Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra. Uma bela e inspiradora história de vida. É muito bacana percorrer o Brasil e encontrar personagens como o Gogó. E vamos para a última viagem desse especial. Seguimos no Nordeste, desembarcando agora em São Luís, capital do Maranhão. Lá fomos recebidos pelo padre Heitor Moraes, que nos levou a uma viagem pela história da Igreja de Santana.
O Fé na Estrada de hoje está no centro de São Luís, capital do Maranhão. Em meio ao movimentado comércio da cidade, na rua estreita, quase sem calçada, está a Igreja de Santana, uma das mais históricas do Nordeste brasileiro. Construída no século XVIII, a mando do cônego João Maria da Costa, tem traços arquitetônicos neoclássicos, com influência barroca. A Igreja de Santana fica numa rua paralela ao do maior comércio popular da cidade, que é justamente a Rua Grande. E paralela à Rua Grande, que nós chamamos desta forma, o nome oficial é Rua Oswaldo Cruz, a Rua de Santana, ela também tem um comércio muito intenso, por fato de ser uma extensão do grande comércio da Rua Oswaldo Cruz. E assim, ela está inserida nesse centro urbano que apresenta uma devoção, ou seja, aquela tradição que nos leva a ter um apreço especial aos pais de Nossa Senhora, São Joaquim e Senhora Santana, conforme a nossa tradição católica, uma devoção histórica, ou uma presença histórica, porque ela já foi sede de uma freguesia, aonde concentrou uma grande quantidade de pessoas católicas nos séculos passados. Ela traz essa história como sede de freguesia, como uma igreja arquitetonicamente falando, dentro também do seu estilo neoclássico. No interior, dá para fugir da agitação do comércio e parar para alguns instantes de silêncio e oração, além de contemplar a beleza dos azulejos portugueses conservados há séculos nas paredes laterais e as históricas imagens sacras. Antigamente, existiam muitas irmandades espalhadas em nossas igrejas históricas. E aqui, na Igreja de Santana, a Irmandade de Bom Jesus dos Martírios, uma imagem bonita que traz Jesus Cristo preso à coluna, envolto com um manto vermelho, já dentro daquela sua prefiguração do martírio, e aos pés desta imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, os martírios que flagelaram Nosso Senhor, como os pregos, a coroa de espinho, a corda, o chicote e também o galo, que, conforme a Bíblia, à meia-noite da quinta-feira para a sexta-feira, cantou após as 3 negações de Pedro, que o fez lembrar daquilo que ele refutou a pessoa de Jesus, fazendo com que ele chorasse amargamente. Outra peça histórica foi encontrada por acaso. É a pia batismal feita em pedra de ilhós. Ela estava pintada, feita como se fosse um pedestal por uma imagem de um santo. E numa determinada oportunidade, eu pedi para o nosso restaurador também, tentar remover aquilo ali para gerar espaço, porque nós sabíamos que não era nada histórico e tombado. É como a gente fala na arquitetura, era um excremento. E naquela realidade, nós descobrimos encostada na parede da igreja uma pedra de ilhós esculpida como se fosse uma pia batismal, antiquíssima também, que no caso é uma das grandes, um dos grandes referenciais sacro, litúrgico e histórico. Histórica e espaço de fé de milhares de ludovicenses, a Igreja de Santana é parada obrigatória no roteiro da fé em São Luís. E a nossa experiência é, com a nossa história, com o nosso acervo, fazer com que o cidadão, o fiel, o católico, possa descobrir, quer seja numa visita turística, quer seja numa visita devocional, ou quer seja no momento de se encontrar com Jesus Cristo, encontrar o caminho na sua pessoa. Ele que é o caminho, a verdade e a vida.
como é rica a história das igrejas do Maranhão. Nos próximos programas, a gente vai trazer mais dessa incrível viagem que fizemos por lá. E o TBT de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima quinta-feira. Até lá. Tchau!